E a nossa conversa agora é com o Felipe Stadminski, ele é nutricionista. Vamos trazer um tema bem interessante. Felipe, obrigado por estar aqui conosco, bater um Roberto, papo aqui no nosso espaço, no podcast Pode Zé. Lembrando que você pode inscrever-se no canal, vai lá no sininho também, né? Ative o sininho, nos acompanhe nas redes do JRB News. Felipe, nós vamos falar do que hoje, aqui no nosso bate-papo sobre saúde? bom, hoje o papo, para a gente poder aproveitar essa rede de comunicação nova que você vem trazendo para nós, que é maravilhoso o seu trabalho, a gente falar de um conteúdo, né, algo que veio à tona agora recentemente, que é sobre obesidade infantil, que é uma questão de saúde pública, mas que muitas pessoas acabam não se atentando, ou porque não têm filhos pequenos, ou porque não têm filhos, ou porque não têm os olhos para a alimentação, né, em relação à nutrição. Mas a obesidade infantil ela é algo que vem acometendo muito a população e vem crescendo muito nos últimos anos. E isso é assustador, porque é sem precedentes. Muito se falava há tempos atrás, há anos atrás, sobre a desnutrição. Né? Crianças que não comiam, as populações que passavam fome, regiões do mundo que passam fome até hoje. Só que hoje a gente consegue observar, com estudos populacionais, que a obesidade vem superando a desnutrição. Então a gente tem uma virada muito grande quando a gente fala de alimentação, sobre a história da alimentação, e é preocupante, porque a gente vê as crianças não mais desnutridas, mas sim com um sobrepeso. E a gente está falando aí em torno de 30% da população que a gente pode observar entre crianças e pré-adolescentes. Então a gente está falando em média de uma criança a cada 5 crianças. Então isso é muito grande. Quando a gente pensa na questão nutricional, né, dos alimentos, que isso influencia a criança no seu desenvolvimento, mas também na sua vida adulta, aonde o alimento ele é um fator extremamente importante, não só no desenvolvimento, mas como uma questão cultural, sociocultural, e que hoje vem sendo modificado com uma rapidez muito grande por conta da oferta dos alimentos que a gente tem como fácil acesso para as crianças da primeira infância. E os pais precisam ter esses cuidados. Mas não é fácil, né? Qual que é a É, orientação? e aí a gente pega, né? Tem a questão, muito se fala, né, que as crianças comem aquilo que os pais compram. Só que os pais compram aquilo que está disponível. E aí quando a gente observa questões populacionais, a gente vai entender que o padrão alimentar mudou. O meu padrão alimentar mudou da época da minha mãe, o seu padrão alimentar mudou da sua infância. Então ele vem sofrendo mudanças e, de maneira geral, a alimentação ruim, nutricionalmente falando, ela é mais barata. Então ela é mais fácil acesso. Então quando a gente vai ao mercado, se você perceber na altura dos seus olhos, na altura dos olhos onde as crianças enxergam, você vai ver quais são os alimentos que estão disponíveis. E são alimentos baratos. São alimentos que trazem estímulos do paladar, trazem prazer ao consumir. Então eles envolvem uma questão afetiva, emocional, e isso acaba sendo o novo padrão alimentar. Então, uma alimentação, por ser barata e trazer muito estímulo, em contrapartida não traz nutrientes. Então, isso vem gerando uma mudança na questão de saúde pública. Eu vejo isso como uma questão de saúde pública e que a gente consegue perceber uma correlação com alterações comportamentais. Então, quando a gente pega toda a questão alimentar sofrendo uma mudança e observa também as questões comportamentais, autismo, TDAH, outras doenças comportamentais que hoje são normais do ponto de vista médico, é normal para uma criança, isso tem uma influência muito grande da alimentação. Então a gente começa a entender, olhando o todo, Roberto, que nós, enquanto humanidade, estamos passando por uma mudança muito grande, olhando não só para a alimentação e o poder que a nutrição tem de moldar como nós construímos a nossa vida. Então as crianças hoje estão sofrendo uma mudança muito grande porque estão expostas a um tipo de alimento pobre, nutricionalmente falando, estão expostas a um estímulo muito grande visual e principalmente agora com a inteligência artificial permeando toda essa parte infantil, a gente vai ter uma mudança muito grande nos próximos anos sem precedentes, onde não há uma previsibilidade como os historiadores, os estudiosos antigos conseguiam prever a questão da mudança alimentar, hoje a gente não consegue entender para onde vai. Por outro lado, temos sim uma consciência muito grande de pais que entendem que a alimentação, a nutrição é a base. Então, por um lado, temos um ponto muito ruim, que é olhar os estudos e perceber que a obesidade ela começou a ter uma prevalência muito maior do que a desnutrição,
mas por outro lado temos a nutrição de fato, né, a ciência, ganhando muita notoriedade, muita visibilidade, mas ainda para as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior e estão dispostas a buscar conhecimento. A gente observa que tem estudos com a medicina, com os avanços, tem aprimorado para que a gente tenha mais longevidade, mas por outro lado tem essa situação que você adverte, não é? Então não dá para precisar problemas futuros em razão dessa alimentação hoje. Muitas situações já são verificadas, mas muitas outras situações podem aparecer, evidentemente negativas, se nós não tivermos esse cuidado agora. Exatamente. Há uma mudança significativa, é o que a gente consegue perceber. Então, o que eu vejo como talvez a grande estratégia, pensando a nível populacional, e isso envolve muitas questões públicas, é de fato a gente colocar na introdução alimentar, na primeira infância, a educação nutricional. Que é as crianças entenderem o que é uma fruta, o que é um alimento integral, uma maçã, uma banana que você vai descascar, um arroz, um feijão, aqueles alimentos que são íntegros, que deveriam ser a base da alimentação, e aqueles alimentos que são processados. Então, quando a gente fala de processados e ultraprocessados, são alimentos baratos. São alimentos que são desconstruídos e são construídos com estímulo de paladar muito grande. E, infelizmente, você encontra isso nas escolas, né? Você encontra isso, se você ir nos mercados, você vai ver que as crianças que acompanham os pais muitas vezes escolhem só esses alimentos. Poucos escolhem uma banana, uma maçã, um arroz e um feijão. Mas isso está relacionado a uma falta de educação nutricional. Porque quando a criança ela é introduzida ao conhecimento sobre os alimentos, sobre o que faz bem, sobre o que é um alimento, isso começa desde a primeira infância. E aí é muito interessante a gente pensar, e talvez o ouvinte pode se questionar, que eu e você e qualquer pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo tem um alimento que é afetivo, que conecta com uma pessoa, com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó. Você lembra de um alimento e fala assim, nossa, aquele alimento da minha infância. E aí quando você come ele é uma explosão, porque você lembra de histórias. E hoje a gente começa a ter esses alimentos para as crianças sendo alimentos processados e ultraprocessados. Mas nós não. Nós e pessoas mais antigas vão ter esses alimentos naturais. Alimento da roça, alimento de um fogão a lenha, alimento caseiro. Então, eu acredito muito no potencial que a nutrição tem. Os estudos vêm mostrando o quanto a gente pode ter uma longevidade, viver mais de 100 anos, como vem alguns estudos demonstrando que é um potencial, mas nós precisamos agir. E eu acredito muito que introduzindo a alimentação e a nutrição, né, a educação nutricional na primeira infância, a gente consegue moldar a nossa história daqui para frente. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você é nutricionista há quanto tempo? Bom, eu sou formado em nutrição desde 2018, trabalho ativamente com alimentação saudável, tive um tempo de consultório, hoje trabalho com a parte de alimentação, nós falamos de unidade de alimentação e nutrição, que é a parte de UAN. A minha empresa trabalha com o desenvolvimento de produtos, principalmente pensando em alimentos que atendem pessoas com restrições alimentares. Então a gente falou da obesidade, falamos das desnutrições, mas temos também um leque muito grande de pessoas com sensibilidades, intolerâncias e alergias. A tradicional é a intolerância à lactose, como muitos conhecem, mas as outras alergias que vêm crescendo muito. Quando a gente olha também a nível populacional, nós podemos estimar que em torno de 30% da população tem alguma alteração quando consome um alimento. Ou seja, uma alergia, uma resposta autoimune, um sintoma físico. E a gente trabalha ativamente para poder atender essas pessoas com alimentação variada. Então hoje o meu trabalho é em cima da alimentação, da nutrição, além de aulas, palestras que eu trabalho também. E é um prazer muito grande poder disseminar, né, a semente da nutrição, porque quando a pessoa prova de uma alimentação saudável, percebe no corpo o quanto isso muda e quanto isso influencia a sua qualidade de vida, não tem como voltar atrás. E a parte mais interessante, Roberto, é observar isso na primeira infância. Porque a criança muda da água para o vinho quando você muda a alimentação dela. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Quem nos acompanha, de repente, gostaria de ter mais informações a respeito do seu trabalho, Felipe. Claro, pode me encontrar pelo Instagram, que é a minha rede principal, né, de comunicação, Felipe Stadniski, meu nome, provavelmente você vai colocar aqui embaixo para o pessoal acompanhar. Ou pode encontrar pela empresa que é Fast Nutrição, pelo Instagram também, ou pelo site, vai encontrar a gente lá. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço sempre, Roberto. Falando sobre saúde também aqui no nosso podcast, no nosso espaço digital. Felipe Stadniski, ele que é nutricionista. Até a nossa próxima entrevista.